paz do Senhor, irmãos e irmãs, espero que todos estejam bem, sendo supridos pelo Senhor, gozando de paz de espírito, essa paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode nos dar, que essa paz possa estar em cada coração e que nada seja capaz de tirar essa paz do coração dos meus irmãos. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e, como de costume, nós teríamos o nosso culto de oração na igreja, no templo. Hoje, por conta de tudo que está acontecendo, nós não poderemos estar reunidos ali, mas estaremos cada um no seu lar, cada um dos nossos irmãos nas suas casas, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, orando e pedindo para que o Senhor cumpra a vontade dele através de tudo isso. Então eu convido você a partir das 8 horas a estar com seu joelho dobrado aí na tua casa, para juntos, mesmo que nós não estejamos juntos fisicamente, mas espiritualmente juntos, busquemos a presença do Senhor, amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há dias já, e eu tenho pensado muito nesta palavra, e não dá para transmitir na íntegra, na dimensão que o Senhor tem passado ao meu coração, porque ela é muito longa, mas eu quero transmitir de uma forma muito compacta um pequeno recado daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Ela se encontra em Ezequiel capítulo 8, capítulo 9, e no resumo, eu não vou ler o texto porque ele é muito grande, muito longo, mas eu te convido a ler Ezequiel capítulo 8, capítulo 9, e no resumo diz o seguinte, que Ezequiel estava já na Babilônia. Ele foi levado com a primeira leva de exilados, de cativos para a Babilônia, e ele estava ali sendo levantado, foi levantado pelo Senhor como profeta naquele lugar, ele que estava sendo preparado para ser sacerdote e já estava começando a exercer o sacerdócio, e de repente o Senhor faz dele, ou chama ele como profeta no exílio. E ele é transportado em visão de Deus. Deus usa uma pessoa, né, mostra para ele um homem, uma figura de resplendor, toca na cabeça dele, no cabelo dele, leva ele em visão para Jerusalém, para que ele visse o porquê que o cativeiro estava acontecendo. E Deus começa a mostrar dentro do templo todas as abominações que estavam acontecendo, coisas que a olhos naturais não se enxergaria talvez, mas com os olhos espirituais Ezequiel começou a enxergar. E ele descreve uma série de pecados que ele vê dentro da casa do Senhor, o templo em Jerusalém. E uma das coisas que ele vê são a adoração a ídolos. E o Senhor fala para ele assim, aquele homem, que provavelmente uma figura teofânica, fala para ele, cava na parede do templo, e ele começa a cavar naquela parede e ele começa a enxergar as sujeiras que estavam lá dentro. E o Senhor vai mostrando, vai descrevendo, e ele fica horrorizado com tudo que ele vê. E uma das coisas que me chama a atenção é que aquelas pessoas faziam as abominações dela dentro do templo, e elas falavam uns aos outros assim, o Senhor não está nos vendo. Eles pensavam que eles estavam escondidos. E aí no capítulo 9, a visão continua e Ezequiel vê um homem vindo com um tinteiro, e o Senhor fala para essa pessoa, para esse anjo, diz para ele assim, marca na testa todos aqueles que choram pela situação das abominações de Judá. Está no capítulo 9, no verso 4, que diz assim, e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. O texto é muito profundo, muito complexo, mas no resumo, Ezequiel está vendo
um anjo receber a ordem de marcar algumas pessoas que estavam lamentando pela situação que Jerusalém estava vivendo, a situação de pecado que estava no meio do povo de Deus. Tinham pessoas que gemiam diante do Senhor, lamentavam, choravam, e essas pessoas estavam sendo marcadas por Deus, porque elas seriam poupadas. As demais, alguns homens, 6 homens, recebem a ordem da parte de Deus para que essas outras pessoas fossem exterminadas, fossem eliminadas, mortas, porque elas estavam prevaricando, estavam causando pecados dentro da cidade de Jerusalém, ou dentro do templo de Jerusalém, que era o templo do Senhor. E o que eu quero dizer com isso, que foi o que o Senhor colocou muito fortemente no meu coração? O que está acontecendo na terra tem alguns propósitos. Deus não permite nada que aconteça sem algum propósito. E nós sabemos que tudo está debaixo do controle da mão de Deus. Até mesmo o nosso adversário, ele não pode agir se ele não tiver uma permissão da parte de Deus. Como esse vírus começou, existem muitas especulações sobre isso, muita coisa a se falada, mas não importa como foi que ele começou e por quê, de que maneira que ele veio, que ele se expandiu dessa maneira, mas a verdade é que ele está aí. Mas ele também está debaixo do controle da mão de Deus. Também ele está debaixo do domínio. Deus tem domínio sobre esse vírus, sobre esse mal, sobre esta praga que está na terra. Mas o que o Senhor falava ao meu coração é que é um tempo de juízo de Deus sobre esta terra. Muitas vezes a gente pensa que o juízo de Deus só virá na grande tribulação, depois que a igreja for retirada, para nós que cremos assim, enfim. Mas Deus tem um limite, e o limite dele para começar a despertar, mostrando a sua ira sobre a terra, começar a despertar a atenção dos povos, e é o que ele está fazendo agora. As nações estão sendo abaladas, porque ele quer que os presidentes, os líderes, governantes saibam que sobre todo o domínio que existe sobre essa terra, todo o poder humano que está sobre essa terra, homens grandemente poderosos, forças bélicas, não importa, sobre tudo isso está o poder de Deus, está a mão de Deus, que age com todo o domínio sobre essa terra. E os homens precisam parar para olhar para cima e saber que Deus governa todas as coisas, e que eles precisam da misericórdia dele. E nós já temos visto algumas nações, presidentes de algumas nações se prostrando e clamando a misericórdia de Deus e dizendo que eles estão perdendo a batalha contra esse vírus. Esse vírus está poderoso, muito mais poderoso do que eles, e eles estão perdendo, e por isso eles precisam da misericórdia de Deus, porque só Deus pode intervir, agir a favor das nações. Alguns presidentes já estão tomando essa decisão. Mas também tem outro propósito da parte de Deus, que é despertar a sua igreja. O povo que conhece a voz de Deus, o povo que sabe que Deus tem todo o poder e que ele é único, não existe outro Deus além dele. Os deuses das nações são mortos, que somente o nosso Deus é o Deus poderoso sobre a terra. E a igreja do Senhor sabe disso. Mas muitas vezes nós temos visto a igreja do Senhor negligente, as abominações que se via naquele templo de Jerusalém também se vê e se sabe na igreja brasileira, na igreja dos dias de hoje. E o Senhor está querendo despertar a sua igreja para que em todo canto tenham essas pessoas que clamem diante dele. Assim como naquele dia Ezequiel via aquelas pessoas sendo marcadas na sua testa, clamando diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia da terra, tenha misericórdia, poupa, perdoa os pecados que o Senhor está contemplando. Tinham aqueles que gemiam e choravam diante do Senhor, lamentando a situação. O Senhor quer encontrar em nós também essas pessoas que lamentam pela situação que nós temos visto sobre a terra. E o Senhor manda também um recado àqueles que estão usando de má fé dentro da igreja do Senhor. Nós temos visto pessoas comercializando a fé, pessoas vendendo coisas dentro da casa do Senhor,
Senhor como se fossem objetos sagrados. Hoje nós já estamos vendo óleo sendo vendido, coisas sendo vendidas para dentro da casa das pessoas, como se fossem amuletos em nome de Deus, pessoas fazendo da casa do Senhor as suas empresas, empresários da fé. Isso está sendo muito comum no meio do povo de Deus, e a ira de Deus está descendo sobre essa terra, e cada vez mais o Senhor manda dizer que daqui a pouco nós vamos ver muitas coisas sendo reveladas. O Senhor vai começar a cavar na parede dos templos para mostrar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto aos olhos humanos, e que muitos olham e falam assim: nunca vai ser descoberto, nunca vão ver o que está sendo feito aqui. O Senhor vai começar a revelar, sim, porque é um tempo de justiça da parte de Deus, para despertar o temor do Senhor dentro da casa dele. Muitas vezes nós clamamos ao Senhor, nós que temos buscado ao Senhor com sinceridade, nós clamamos ao Senhor: Senhor, traga temor ao seu povo, que o teu povo possa te temer, porque o temor do Senhor tem se esvaído dos corações, e esse é um tempo que o Senhor quer despertar temor na igreja dele. Mas ele está buscando esses que estão realmente chorando na presença do Senhor, não porque querem ver a solução do problema, querem simplesmente que esse vírus acabe. Lógico que nós precisamos dessa solução, sim, nós temos que clamar, sim, mas o objetivo maior é que o Senhor cause uma transformação na sua igreja, que o Senhor acorde aqueles que estavam dormindo, que o Senhor atraia aqueles que estavam afastados. Eu tenho orado muito por aqueles que estavam desviados da presença do Senhor, para que esses possam lembrar de quando estavam na casa do Senhor, na presença do Senhor, participando da mesa do Senhor, e lembrem com saudade e queiram um concerto com Deus, para que voltem enquanto é tempo. Tudo isso tem que ser colocado diante do Senhor em gemidos, em clamor diante dele, para que ele possa trazer o avivamento que ele quer trazer sobre a igreja brasileira, sobre a igreja dele de uma forma geral, para que o mundo conheça a igreja do Senhor. Nós vamos viver um tempo, depois que tudo isso passar, depois que vier uma certa solução para esse problema, nós vamos ver muita coisa acontecendo na igreja do Senhor, porque os olhos do Senhor estão voltados para a sua igreja, para trazer um despertar. É a última hora da igreja na terra. O Senhor ainda está dando mais essa oportunidade para a igreja, para se converter de fato, mudar o seu caminho, valorizar o que é importante, tirar o seu coração das coisas materiais, do amor pelas coisas materiais, e olhar realmente para a vida eterna que é oferecida através de Jesus, e que muitos estão deixando de lado a vida eterna para viver bons momentos ou momentos agradáveis nessa terra. Então o Senhor está buscando esses, e o mais interessante nesse texto é que esses que buscavam a presença do Senhor, clamavam para que o Senhor tivesse misericórdia, esses foram poupados. E aqueles que não estavam valorizando, mesmo sendo povo de Deus, não estavam valorizando o privilégio de serem povo de Deus, mas estavam de costas viradas para o templo do Senhor, adorando o sol, adorando a natureza, adorando as coisas materiais. A Bíblia diz que esses foram mortos, porque saiu uma ordem da parte de Deus para que matassem, para que aqueles anjos, aqueles seres espirituais matassem aquelas pessoas que estavam desprezando a presença do Senhor. O tempo era de julgamento sobre o povo de Judá, assim como é um tempo de julgamento sobre nós. Que nós possamos valorizar esse tempo, que essa quarentena sirva para nos despertar, que o temor do Senhor venha sobre os nossos corações, que tudo aquilo que está sendo feito na casa do Senhor seja feito para Ele de fato, que o nosso coração se incline a viver um tempo de obediência diante do Senhor, aquilo que a gente sabe que é abominável aos olhos dele seja rejeitado por nós, que nós possamos largar as práticas muitas vezes ocultas, coisas que nós fazemos que somente o Senhor sabe, que muitas vezes só nos nossos esconderijos, e muitos de nós têm os seus esconderijos, que tudo isso seja abandonado por nós, confessado. Pecado confessado é pecado perdoado, mas pecado não confessado é pecado atuante sobre a vida. Então que nós possamos valorizar esse tempo que o Senhor está nos dando, para que haja um grande mover de arrependimento, uma contrição sincera nos corações,
para que depois, quando nós voltarmos termos a liberdade de cultuarmos ao Senhor dentro da casa do Senhor, ao nosso redor, o ecoar do nosso louvor, da gratidão do nosso coração ao Senhor, seja ouvido de longe, com muita gratidão ao Senhor, que nós possamos valorizar a sua presença. Eu me lembro do texto de Moisés, quando ele estava caminhando com aquele povo no deserto, o povo pecando, desobedecendo ao Senhor. O Senhor falou: eu não posso caminhar com esse povo, porque o pecado dele, eu vou destruir esse povo, porque eu não suporto caminhar no meio de quem está praticando o pecado. E Moisés se prostrou diante do Senhor e falou assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Para Moisés era mais importante e tinha muito mais valor a presença do Senhor do que propriamente chegar à terra prometida. Era muito mais importante caminhar com o Senhor. Será que nós temos valorizado a presença do Senhor? Num mundo onde nós somos orientados a ter e possuir e conquistar, e esse é o dever de todo mundo, será que a presença do Senhor não é muito mais importante do que tudo isso? Não está te faltando, igreja, a presença do Senhor. Somente você tem que valorizar essa presença, começar a buscar com o interesse de conhecer mais o Deus que você serve, o interesse de desfrutar desta presença, de valorizar essa presença. É o que importa nesse momento. Tudo isso não está limitado a 4 paredes, porque nós não temos mais as 4 paredes do templo. Mas nós temos a presença do Senhor em nós. E essa tem que ser mais do que suficiente para nos alegrar, para nos confortar, para nos encher de alegria, apesar de tudo que nós estamos vendo. O Senhor tem nos poupado, tem poupado os nossos. Então que nós possamos, cada um dentro da sua casa, estabelecer um meio de contato com o Senhor para valorizar a sua presença. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Claro que eu tive que resumir muito, tem muitos detalhes nela que a gente precisa estudar, precisa trazer para os nossos dias, mas o importante é que o Senhor encontre em mim, encontre em você alguém marcado na sua testa por alguém que geme e chora pela condição de que você está vendo a terra. Nós não podemos olhar e falar assim: olha, a minha vida está tudo bem, então não importa o pecado que está por aí. Eu tenho que clamar diante do Senhor para que o Senhor converta aqueles que ainda não estão gozando dessa presença do Senhor. Eu tenho que me interessar por aqueles que estão caminhando para o inferno. E muitas vezes estão caminhando para o inferno dentro da casa do Senhor. E isso precisa doer no meu espírito, no seu espírito. Então que nós possamos nos unir em oração, gemendo diante do Senhor, para que coisas venham mudar na igreja brasileira, na igreja dos dias de hoje, e também, por que não dizer, na igreja universal, em toda a terra. Que o Senhor sopre um vento de avivamento sobre nós, e que o mundo saiba que a igreja do Senhor faz toda a diferença nesta terra, e ela ainda está aqui. Amém? Deus abençoe os irmãos, que sejamos fortalecidos pela força do Senhor, que nada venha abalar a nossa fé. Se você por acaso estiver entristecido, se você estiver desanimado, levante a sua cabeça e saiba que sobre a tua vida existe a presença do Espírito Santo e ela te basta. E você possa se fortalecer, se alimentando deste alimento vivo que é a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Em breve, quando estivermos todos juntos, quem sabe o Senhor vai preparar uma outra oportunidade para nós estudarmos melhor esse texto que é muito rico nos seus detalhes. Fiquem todos na paz do Senhor. Hoje à noite estaremos reunidos, distantes, mas reunidos num só espírito, buscando a presença dele. Deus abençoe, fiquem na paz.